Vamos resolver agora a questão 96. E a questão 96 fala o seguinte: um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Para que são 12 volts? Como, como, precisa, como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando os resistores como exibido na figura. Então vocês percebem aqui que os resistores estão em série, né? Quando o resistor está em série, o que a gente tem? A gente tem que a tensão ela é diferente, né? Dependendo do resistor, em cada resistor. Né? Aqui a corrente é a mesma para todo o circuito e a tensão é diferente. Obtém-se este divisor associando os resistores como na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão específica. Ele tem um equipamento que opera a 9 volts com uma resistência interna de 10 kΩ. Entre quais pontos, então ele quer saber entre quais pontos de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida. Então você tem aqui, ó, esse equipamento que tem 9 volts e 10 kΩ, né? Então ele vai ter que pegar 3 resistores, né? Por quê? Por que 3 resistores? Porque a tensão em cada um aqui vai ser o que? 3 volts. Ó, eu vou ter aqui 3 volts aqui, 3 volts aqui, 3 volts aqui e 3 volts aqui. Mas por que isso? Porque aqui está ligado em série, então se você for somando vai dar quanto? 12 volts. Mas também a gente só tem isso por quê? Porque cada resistor, os resistores são iguais. Mas de qualquer forma você poderia fazer de maneira diferente. Para saber, você calcularia a tensão do circuito e em cada resistor você mediria a voltagem. Vou fazer aqui. Então a gente teria aqui, qual é a resistência equivalente do circuito? Resistência equivalente do circuito. Vou mostrar por que dá 3 volts, tá? Qual a resistência equivalente do circuito? Então é a soma das quatro resistências, né? Então eu vou ter o quê? 400 mais 4... já botei a soma. 100 mais 100 mais 100 mais 100. Então a minha resistência equivalente vai ser igual a quanto? 400 ohms. Dessa resistência, eu posso calcular a corrente. Lembrando, circuito em série, de resistores em série, a corrente vai ser a mesma em qualquer resistor. Aqui a voltagem só é a mesma porque todas as resistências são iguais. Então eu vou lá, né? Fórmula aqui, V é igual a R vezes resistência, né? Aqui é resistência equivalente. Então eu tenho que a voltagem vale 12 volts, né? A resistência equivalente vale 400 e eu tenho aqui vezes I. Então eu vou ter exatamente o que? I, né? Vezes I igual a 12 dividido por 400. Então eu tenho que I vale quanto? I vai valer, eu vou simplificar, embaixo e em cima por 4. Por 4 aqui vai dar 100, por 4 aqui vai dar 3. Então eu tenho o que? 3 dividido por 100 ampere, tá? Aí eu quero ver, eu vou chamar o resistor ali, resistor de AB. Eu quero calcular a voltagem aqui, eu tenho que encontrar 3 volts, né? Então, voltando à fórmula, eu vou escrever aqui com outra cor. Eu quero a tensão, né, voltagem entre o ponto A e B. Qual é a minha corrente ali? Qual é a minha corrente? É o que? 3 dividido por 100. E qual é a resistência? Né? É resistência, no caso, entre A e B, né? Vezes a corrente. A corrente é a corrente do circuito, porque, lembrando que é o circuito em série, a corrente é a mesma. Então, eu tenho que VAB é igual a resistência AB, 100, vezes o que? A corrente do circuito, que vale quanto? 3
dividido por 100. Então, eu corto esse com esse. A minha voltagem em AB, a minha tensão em AB vai ser igual ao quê? 3 volts. Exatamente o que eu falei. Então, eu expliquei aqui por que eu já fui colocando 3 volts de cara. Então, cada 3 volts, lembra que o equipamento trabalha com 9 volts. Então, ele vai ter que ligar, por exemplo, do ponto A ao ponto D, né? Ou do ponto B ao ponto E, porque ele vai ter que pegar o quê? 3 pontos para dar o somatório de 9. Tá? Agora, vamos calcular. E aí, a gente tem aqui as respostas. Vamos ver a resposta. Entre AD, AD, eu tenho esse aqui, né? Entre AD, eu tenho essa aqui, ou então entre B e E. Lembrando que só existem essas duas maneiras de pegar. E tenho essa aqui, a letra D. Então, eu tenho só calcular a corrente agora do circuito, para a gente saber, do equipamento, né? Para a gente saber como é que a gente vai calcular a corrente. Mesma coisa, V vezes a resistência igual a I, né? Quem é V? É 9. É 9 volts. Lembra que você está pegando 3 pontos, né? 3 pontos para dar 9 volts, né? Porque o equipamento trabalha com 9 volts. Então, eu tenho 9 volts igual a resistência. Ele fala aqui, ó, 10 km. 10 km é igual a quanto? 10, né? Vezes 10 ao cubo, ohms, vezes a corrente. Então, eu vou ter o quê? Eu tenho que I é igual a 9 dividido por 10. Eu estou botando assim para ficar mais fácil, tá? Mas poderia ser 10 elevado a 4. Então, eu tenho que I vai valer o quê? 9 por 0 por 10 vai ser 0,9. Vai subir multiplicando 10 a menos 3. E 10 a menos 3 a gente sabe que é miliampere. Então, eu vou ter que I vai valer quanto? 0,9 miliampere. Isso nos dá, então, que a resposta certa é o quê? A letra D. Pela atenção, muito obrigado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima.